Muito boa tarde a todos. Estamos no nosso ONERD número 47. Onde será que isso vai parar? Eu me pergunto. Tá? E hoje, exatamente às 15 horas do dia 25 de novembro, o ano está quase acabando, mas nós vamos continuar aqui, fazendo o ONER. Custe o que custar. Tá? E, para falar hoje desse tema, expandir a criatividade, que eu acredito que ele tem uma criatividade do tamanho da carapaça que tem sobre a cabeça, que é aqueles cabelos platinados e inoxidáveis. Ele, eu vou repetir, ele que é vitaminado, dadivoso, malabares, poliglota, proparoxítona, especialista em PNL, palestrante, meu querido nipo brasileiro, Enio Carvalho. Muito boa tarde, senhor Enio Carvalho. Nipo brasileiro. Boa tarde, senhor Leonardo. Querido, eu não sou oriental, meu pai não era oriental, minha mãe não era oriental. É só brasileiro, nipo, porque eu trabalhei numa multinacional japonesa. E fala japonês. Japonês. Você também fala. Ah lá, japonês. Boa tarde, senhor Enio Carvalho. Boa tarde, como tem passado o senhor? O senhor fica enumerando o número de ONER, nosso ouvinte não quer nem saber disso, para que serve isso? Se ele vai conferir lá no site do Enio Carvalho, não tem essa quantidade de ONER, vai conferir lá no site, não tem. Então... ele está chorando, sabe o que é? Ele está chorando, ele quer que pega todos os ONER e bota lá no canal dele. Eu vou fazer isso, eu prometo que vou fazer um dia, não hoje, mas vou fazer isso. Tá? Vai ficar com todos lá no seu canal. Vai ficar feliz? Todos lá. Você pode brincar com todos. Tá? Aí eles vão contar. Vamos ver se tem 47. Não tem, porque o de número 11 ou 13, sei lá, alguém fez um probleminha, tá? Que não fui eu. Tá? E não teve, não gravou. São problemas técnicos. Só isso. É isso aí. Não tem registro, não tem registro. Você sabe, né? A habilidade do rapaz aqui, ó, abaixo de zero. Espetacular, hein? Zero. Quem é que faz as melhores gravações? Não vem falar isso, não, porque, caso vocês não saibam, mas as postagens que estão no Instagram e no Facebook, é esse senhor que faz. Ele fala que a habilidade dele é zero, mas não sabia fazer as imagens, não sabia fazer os negócios, e vem falando com essa historinha. A habilidade minha, zero. Senhor Enio Carvalho, quem é que faz todas as imagens que são postadas no Instagram e no Facebook? Me fala. Se você for fazer uma comparação pelo tempo gasto, se você for fazer um negócio daquele, você deve gastar muito tempo, você gasta 10 minutos. Eu, para fazer aquilo, você custa 10 minutos, eu tenho um também, só que é 1 hora, dá 60 minutos para fazer aquilo. O que é? Faz errado na hora que envia, como é que é? PDF. JPN, J não sei o quê, JPEG, e que J que nada. Isso é uma questão de nomenclatura que o senhor sabe muito bem lidar com ela, meu querido. Tá? Não venha me falar isso, não. A nomenclatura que eu sei é What's your name? My name is the book is on the table. Juntos os dois, né? Querido Enio Carvalho, é um tema muito bacana hoje, né? Criatividade. Porque desde que o tempo é tempo, a gente estava conversando antes de começar esse ONER de hoje, tá? Exatamente falando das propagandas, das pessoas, né? Da criatividade que elas tinham, né? Um dos exemplos é aquela marca de refrigerante, a Ola, que a gente não pode falar por causa de direitos autorais, né? A Ola é isso aí. E essas propagandas são maravilhosas, são bem feitas, são criativas, emocionantes, né? E
a criatividade nunca deixa de ser um fator importante na vida da gente, né? E acredito que, inclusive, muitas técnicas de neurolinguística a gente precisa usar essa criatividade, não é verdade? Pois é. A criatividade, a gente oferece algumas definições para ela. Então, a primeira definição que a gente pode colocar a respeito de criatividade é você buscar novas respostas a novas perguntas. Então, coisas, padrões. Aí você fala assim, giz. Aí você insufla giz de pergunta. O que é giz? Para que serve giz? Do que é feito o giz? Qual o tamanho do giz? Se o giz apaga? Qual a possibilidade deles esfarelar? Esfarelar. Esse aí. Qual é a cor que ele tem? Se ele é de cal, ele queima a mão, ele oferece algum dano. Então, quando você encaminha várias perguntas àquilo que está acontecendo para você, você cria outras possibilidades. Steve Jobs já falava a respeito disso. Então, e aí você estava falando a respeito de propaganda. A propaganda utiliza muito isso, pega o contexto e coloca. Então, teve aquele lá do Washington Oliveto, do primeiro sutiã da menina. Então, famoso. Até você tem por quê? Porque fugiu do padrão. Então, você tem, por exemplo, contextualizado, você tem aquela Leila Diniz. Em 1971, ela, numa praia do Rio de Janeiro, fez várias poses, e essas poses ela fez de biquíni, que para a época era algo incomum, e estava grávida. Então, essas nuances são aquelas provocativas. Então, se a gente pudesse definir comportamento pela criatividade, eu ficaria mais atrelado a colocar outras possibilidades, outras respostas, porque todas as vezes que você faz uma pergunta, se você é muito econômico na pergunta, a própria pergunta já contém a resposta. Mas quando você começa a realmente a provocar novas possibilidades, aí você começa a ter uma nova mudança de consciência, e aí você começa a ter parametrizar isso de uma forma diferente. Então, é tudo aquilo que sai do seu normal. E o nosso normal, sobre a PNL, nós criamos hábitos. E esses hábitos, se eles conseguirem serem quebrados, você tem que ter consciência para você conseguir o mesmo resultado. Então, por exemplo, você, ao levantar, coisa simples, você levantar pela manhã e você vai escovar os dentes. Como é que você escova os dentes? Eu escovo as mãos com uma das mãos. Procure escovar com a outra mão. Eu vou abotoar a camisa. Com que mão que você abotoa? Procura colocar do outro lado. Eu vou colocar o cinto. Coloca o cinto invertido. Por quê? Porque sai do piloto automático. E aí você cria aquilo que estava automatizado, começa a subir para a sua consciência. Quando sobe para a sua consciência, então você cria novas possibilidades. É assim que são feitos os inventos. Então, perdão, o que são os inventos? São novas possibilidades de respostas a perguntas que estão ali. Então, inclusive, dentro do contexto corporativo, houve na década de 81 aí um excelente palestrante, Eduardo de Bono, que ele tinha uma metodologia de criatividade que era o método dos 6 chapéus. Então, era a capacidade de você fazer, aqui em Minas é toró de ideias, né, o brainstorming, é você ter a capacidade de simplesmente colocar as ideias para fora. E isso é que faz com que você possa descobrir alguma possibilidade de utilização em novas respostas. O que você está rindo aí? O que eu fiz? Toró de ideias. Virou mineiro mesmo, já era. Isso é tradução de brainstorm aqui em Minas.
que é tempestade cerebral, né? Toró de ideia. Onde que tira essas coisas? Uma outra forma também de você desenvolver a criatividade foi colocado aquele autor, Domenico de Masi, na década de 80, o ócio criativo. Então, o que é o ócio? É você parar. É você parar de fazer coisas que estão automatizadas. O teu comportamento está automatizado, aí você para. E aí, quando você para, você começa a divagar sobre outras possibilidades. E aí, se você usa a primeira sugestão de fazer outras perguntas, se você estudar todas as grandes invenções foram provocadas como respostas a perguntas altamente incomodativas. Por quê? Porque vai te tirar de um lugar confortável para um lugar completamente inesperado e novo. Então, esse Domênico de Masi, ele coloca que você precisa ter um momento de repouso, você ter um momento com o qual você pode desenvolver possibilidades diferenciadas para você conquistar o direito de poder pensar de outra forma. E aí você pode devagar. E aí, gente, daqui a pouco, no meio da conversa, eu vou colocar outros exemplos. Esses nomes eu não escuto tem anos. Eu acho que quando eu comecei a mexer com neurolinguística, uns 20 anos atrás, a gente falava sobre o Eduardo de Bono, Six Hat Things, né? Seis chapéus de pensamento, um negócio assim, que é a técnica dos 6 chapéus, né? Ou seja, ano após ano, entrada de... No mundo corporativo, né, Léo? No corporativo, exatamente. Ele é muito voltado para a parte corporativa, né? Mas ano após ano, você vê que a criatividade nunca deixa de existir, nunca deixa de ser atuante. A gente vê muito na neurolinguística. Eu estou querendo, Enio, ser um excelente vendedor. Você conhece algum vendedor? Não. Mas você sabe ser um bom vendedor? Não. Mas você conhece alguém que é um bom vendedor? Conheço. Então, beleza. Então, imagine sendo essa pessoa. Então, o que você está falando é você está procurando descobrir a estrutura de pensamento de uma outra pessoa que é objeto de sua admiração. Então, ela toma pequenas decisões, e essas decisões você quer que elas sejam suas também. Então, por exemplo, teve um cara que ele, trabalhando numa empresa, ele foi demitido porque, depois de um certo tempo, falaram que ele não tinha criatividade nenhuma. E aí esse cara, ao invés de colocar o traseiro na sarjeta e ficar reclamando, ele foi em frente. E aí esse cara construiu 2 impérios imensos, é o Walt Disney. Então, ele foi expulso de um lugar onde ele trabalhava como editor de texto sob a alegação que ele não era criativo. Então, o que você tem? Você tem essa mistura de você poder colocar estudo com intuição. Então, quando você fala, o ócio criativo do Domênico de Masi, eu ficar parado. Não, é você estudar, é você se dedicar mais tempo e depois você esperar aquilo sedimentar em você. Então, por quê? Porque aí ele vai trabalhar com aquilo que a gente chama de intuição. Aquilo que a gente chama de intuição no nosso contexto de criatividade é a capacidade de você gerar outras possibilidades de comportamento. Então, isso que para a gente funciona não como uma definição, mas é como um resultado de comportamento desejado. Então, o que você tem é isso. Então, você tem uma mistura de intuição com estudo. E aí, isso sim é que vai refletir no seu ócio. O que é seu ócio? Eu estudei 12 horas hoje. Você pergunta para mim, o que você fez no final de semana? Eu falei, fiquei lendo. Aí você diz assim, lendo? Faz aquela cara. Lendo por prazer. E aí o erro... Não fez nada. Não fez nada. Como nada? Para mim foi... Então, aí tem um determinado momento que você tem que modificar o que você está fazendo. Para quê? Para aquilo que você estudou, ele seja entronizado na tua cabeça. E aí é isso que vai gerar possibilidades de novas respostas. É isso. E também não significa que essas respostas sejam as corretas. Está lá o Thomas Edison, ele teve
quase 10 mil tentativas antes de descobrir a lâmpada incandescente, ou 4 mil. Então, o que você tem? Você tem a possibilidade de desenvolver outras respostas, e que também você não tem certeza que são as certas, porque você está vagando. Porque se tivesse uma receita de bolo, não seria criatividade, seria, na linguagem de outro, um Ctrl+C e Ctrl+V na linguagem atual, né? O Leonardo da Vinci exatamente é isso. Tem não sei quantas milhões de invenções, inclusive dão a ele o título de um criador do avião, um criador do helicóptero, mas as ideias dele não funcionaram. Eu já tentei tornar o Leonardo da Vinci, mas eu não consegui, eu nunca consegui da Vinci. Era para ser uma piada. 2 no máximo, ok. Piada. Então, Da Vinci, Leonardo da Vinci, ele era exatamente isso. Ele fazia um toró de ideias. Se você olhar lá alguns desenhos dele, algum desenho, você vê que mas não tem lógica nenhuma. O que é isso? Dentro tem um aspiral em cima de uma bicicleta, tipo uma bicicleta que iria girar, aquilo ia girar e ia voar. Mas a possibilidade, a quebrança, igual você falou, a quebrar essa estrutura do mesmice é que fazia ele desenhar as invenções, mesmo que não vingasse, que não tivesse vamos dizer, um resultado. Ele tinha que ter um estudo com o qual fosse sistemático. Ele tem que estar estudando para ele saber movimento, uma roda, caminho, velocidade, diâmetro. Você tem que ter conhecimento. Isso não sai do nada. Isso é utopia. Eu vou criar uma bebida, eu vou criar uma aeronave. Não. Olha Santos Dumont, a quantidade de tombos que o cara tomou. Então, normalmente, antes de você chegar àquilo que a gente chama de um sucesso criativo, você pode até chegar no sucesso criativo e quantas invenções não foram para frente. Por quê? Porque elas simplesmente são invenções, e aí você não tem nada. Então, na escola, a gente participava de feira de ciências. Quantas e quantas experiências muito bem feitas e que não serviam para absolutamente nada, a não ser o propósito de fazer a feira de ciências. Então, essa que é a maneira de você gerenciar como funcionam as coisas para você, com algo que você esteja procurando desenvolver, buscando uma resposta a uma pergunta que você fez, e se isso é do seu interesse. Então, é bem... Vou pegar o exemplo de Santos Dumont aí, tá? Ele precisava de uma maneira de ver o tempo de voo, né? Problema é que ele estava dirigindo 14 bis e não tinha como. Dirigindo? Pilotando. Então, ele fez isso. Pulseiras que ficavam anexadas ao relógio de bolso. Ele inventou a pulseira, o relógio existia. A necessidade dele de criar algo que poderia ser útil para ele, ao mesmo tempo que ele pilotasse e ele conseguisse enxergar o tempo de voo, fez com que ele criasse o relógio de pulso. Isso é consequência. Por quê? Porque dentro do contexto de criatividade, você precisa de 99% de transpiração e 1% de inspiração. Por quê? Porque você vai pegar algo que está flutuando na sua cabeça e vai procurar a organização para colocar isso em prática. E também isso não te dá o ticket de que isso será um evento altamente produtivo e realizável. Não. Então, você vai trabalhar com insucessos, você vai trabalhar com algo com o qual somente a paixão é que diferencia do momento que você vai chegar lá. Então, por exemplo, você pode levar em consideração, eu acho um exemplo bastante interessante sobre criatividade, se você pega uma criança, essa criança está aprendendo a caminhar há 2 anos, ela olha que ela gosta de comer um doce, e esse doce, essa balinha está em cima da mesa. E ela não consegue alcançar um lugar para pegar a bala em cima da mesa. Ela olha de um lado, ela olha do outro, ela vai lá,
ela pega uma vassoura e ela não consegue, pela altura dela, conseguir pegar a bala, e é uma tentativa. Ela vai lá, troca de vassoura, põe um rodinho. O rodinho tem condição, mas ela não consegue ainda. E aí, ela arruma de um jeito, ela arruma do outro, ela arruma uma cadeira, põe um banquinho em cima, põe alguma coisa, sobe em cima da mesa, vai lá e pega. Então, a criatividade, ela não é mensurada pela quantidade de insucessos que você teve. Ela é mensurada pela capacidade de realização que você faz dentro do contexto que você está criando. Então, é isso. Quer dizer, você não é mensurado pelos seus tombos e insucessos. Você é mensurado pelo prazer de você conquistar algo adequado que você quer. Então, e a maneira de você expandir a criatividade é você fazer novas perguntas, é pensar de um modo diferente, é você fazer as coisas que não são habituais. A gente tem um opressor na nossa vida muito grande. Esse opressor que a gente tem na nossa vida são modelos e casos que a gente tem. Esse caso, isso aí não vai dar certo, não, Enio. O quê? Andar de bicicleta? Não, Enio, andar de bicicleta, tem ladeira para você subir, você não sabe andar com marcha, são duas rodas, tem muitas pessoas que já foram atropeladas, você pode cair, o freio pode falhar. Ei, você olha somente um dos lados da moeda. E qual é o outro lado da moeda? Então, essa que os fatores limitantes. Então, são as pessoas com as quais você convive que elas vão limitar a tua possibilidade de expansão de possibilidades. Só isso. E aí tem aquela pergunta que fecha o caixão, né? Você é louco, cara. Isso não vai dar certo nunca. Olha o paulista dentro de você surgindo aí, ó. Volta com ele para a garrafa. Deixa esse gênio sair, não. E a coisa interessante que você falou do biscoito, eu sou a prova disso. Porque eu não conseguia. Um dia eu peguei um Tupperware, coloquei no chão, subi em cima da cadeira para pegar os biscoitos em cima da mesa. Ou seja, nem sabia o que era Tupperware, ainda estava comendo... Estava comendo formiga do chão ainda e a gente faz isso brincando. É isso aí. As crianças, elas são criativas porque elas não seguem as normas. Por isso que elas são criativas. Elas não seguem, elas não têm a escolarização para trabalhar a criatividade e a educação da família onde ela está vivendo. Então, por isso que elas são criativas. Criatividade é a quantidade de possibilidades que você cria. E como é que você expande isso? Arrumando mais possibilidades. Você, de uma vida adulta, você agora tem que se libertar, porque você desaprendeu a ser criativo. Agora tem um negócio que a gente em PNL chama de diálogo interno. Tem uma vozinha que fala, você não vai dar conta de fazer esse negócio aí. No Pinóquio, é o grilo falante que fica aqui, ó. A consciência, né? Não faça não, você vai dar errado. Olha lá, olha a sua idade. E é engraçado que esse limitante, nenhuma hora da nossa vida não foi imposta. Nós que convidamos eles para participar da nossa vida. Não, faz parte da educação, né? A uniformização faz parte da educação da criança. Então, tanto você educa as crianças a ter um comportamento social, e esse comportamento também ele é ensinado, faz parte do pacote. Então, você tem que socializar uma criança. Mas estou falando assim, dessa limitação com o adulto. Tá? Quando adulto, não foi imposta para a gente. Agora você vai ser limitado. Tá? Você não vai poder mais pensar, não. Não, nós impomos isso para a gente. E é interessante, que aí eu vou exatamente pedir a contribuição desse senhor, que ele é sem limites. Sem limites é um posto, o nome do possível que tem lá na... Todo mundo está pensando assim, Castelo Branco. Não, todo mundo está pensando assim, mas abusado, hein? Ele não tem limite. Não tem limite para a criatividade. Ufa, agora... E esses limites aí, nós podemos quebrar eles, né? Ou seja, se você acha que não está sendo muito criativo, você acha que tem muita crença, muito valor que está te pedindo, nós temos uma receita aí, não uma receita, nós temos uma estratégia para poder mudar isso. Essa história, essa fala de receita, de estratégia... Não falei receita, eu corrigi.
estratégia. Você não falou receita, que você falou receita, mas Corrigi. Você falou receita, mas não falou receita. Eu falei receia, que você receia. Tá? Nós temos estratégias. Por que estratégia e não receita? Receita é para todo mundo. Você pegar a receita na internet e fazer exatamente como está lá, dá resultado. Estratégia individual para cada um. Por favor, senhora Anne Carvalho. Amigo. Você merece um celular, tá? De novo! Não, já tem tantos dias já que eu não quero mais celular também. Não. Agora eu quero a corrente de ouro. Piadas internas vindo ao ar. Marco Aurélio, nada, Marco Antônio, nada de saber das coisas. Deixa ele, eu vou cobrar agora a corrente e o celular dele. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aí estratégias para poder mudar isso, melhorar isso. A neurolinguística permite isso às pessoas. Beleza? Não sei, você falou, você já perguntou e já respondeu. Eu fiquei aqui de bobeira. Aí acrescente com o seu conhecimento. Lembra que eu te falei? Acrescentar é isso? Não, isso aí é 2 dedos indicadores cruzados. Isso não é sinal de mais? Não. Vou te mostrar. Sinal de mais é isso aqui. Ó. Mais, é isso. Isso aqui ou você está correndo de vampiro, sai para lá, tá? Ou 2 dedos cruzados, pode ser qualquer coisa. Mas é isso aqui. Então, Enio Carvalho, o senhor, como um expert em neurolinguística, pode acrescentar à minha fala o que eu estou exatamente propondo para as pessoas, que a neurolinguística permite estratégias individuais para melhorar a criatividade, expandir, inclusive é o tema do seu Honer, quem deu esse tema, esse não foi você, tá? Então, se vira aí, ó, safado. Não sei, o rapaz, ele tem vários problemas. Graças a Deus que eu prefiro pessoas que falam problema do que cria problema, entendeu? Então, não tem o problema dos neuros. Fale, acrescente o que a neurolinguística pode fazer para a pessoa expandir a sua criatividade. Você utilizou uma palavra aí, depois deletou, mas aí já escapou, não tem mais jeito. Palavra já foi. Receia. O que você falou? Receita. Receia. Eu não consigo falar. Então vai, receia. Continua falando aí. Não, continua. Porque você falou que eu falei receita, eu falei, mudei, tá? Me redimi com o senhor. Tá? Eu tinha falado receia. Que o senhor receia falar alguma coisa, não receie. Pode falar, senhor Anne Carvalho, que eu sou todo ouvido, por favor. Santa ignorância, mas tudo bem. Ignorância. Te dou um carregador de celular. Hein? Não, falta o celular. Com o quê? Celular não, carregador. Tudo aquilo que você generaliza é que o pessoal, os grandes escritores de autoajuda, eles fazem. E aí eles criam uma receita. E aí eles falam os 10 passos para você se tornar criativo. Isso para você se tornar criativo. É uma criatividade, sim, mas para os escritores. Então, se você perguntar para ele, esse livro de autoajuda, ele é fruto de criatividade? Então, quantos livros você vendeu? Você precisa de vender esses livros para você sobreviver? Então, o que existe no segmento de receita é algo que não funciona. Por quê? Porque o que você tem de organização, mesmo comportamental, ligado à criatividade, é a capacidade de você se organizar como funcionam os seus processos mentais para te trazer um resultado. Aí sim, que a PNL vem oferecer para você
uma expansão da consciência para você tirar esses hábitos que eles estão colocados de uma maneira que você não pensa, eles estão colocados de uma maneira com a qual você nem... É como você entrar dentro do seu carro e você quer ir para a igreja e você vai parar, sem pensar, você vai parar no trabalho. Aí você quer ir para a casa da sua sogra, você vai parar na igreja. Então, é porque você está automatizando determinados resultados, determinados comportamentos. Então, o que a PNL vem oferecer para você, muito mais do que essa história de livros de autoajuda, é que o livro de autoajuda, o que eles ajudam mesmo é o autor do livro. Então, eles ajudam. Então, por quê? Porque você não tem uma receita. Tudo aquilo que você generaliza, você está cometendo um erro. Milton Erickson, que foi uma das pessoas, dos profissionais que geraram a origem da história da PNL, ele mesmo dizia que você tiver os dois procedimentos iguais para pessoas, um procedimento para duas pessoas que apresentam o mesmo sintoma, uma delas não vai funcionar. Por quê? Porque você generalizou. O que você tem é que você organizar o seu processo mental. Então, quando nós falamos a respeito do Walt Disney, Robert Dilts, ele desenvolveu como que era a linha de pensamento dele, e hoje deu o nome de estratégia de pensamento do Walt Disney. Então, era alguma coisa que funcionava como estratégia dele de decisão e que você pode adaptar hoje no seu dia a dia. Então, o que a PNL oferece não é uma mercadoria pronta, fechada, uma caixa com a qual ali dentro você abre e vai aparecer uma bailarina cantando numa musiquinha. Não, isso é porta-joia. O que a PNL te oferece é a capacidade de expandir a sua consciência para você, então, a partir daí, desenvolver habilidades que te levem à criatividade. Então, é você desenvolver uma criatividade no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, no relacionamento com seus filhos, com o qual, num relacionamento profissional, a criatividade não é a tradução de bajulação, a criatividade é a capacidade de você mudar a mesmice do dia a dia. É você ter, então, o discernimento de você poder reorganizar para um resultado mais eficiente aquilo que está te levando para um desconforto. É você encontrar uma solução diferente daquilo que você está fazendo no dia a dia. Então, são coisas simples. Por exemplo, você está dormindo numa cama, se você está acostumado a levantar pelo lado direito da cama onde você está deitado, experimenta levantar pelo lado esquerdo. Mentalmente, neurocientista diz para você que você está criando novos caminhos mentais. Então, se você tem comportamentos que são habituados, por exemplo, se você quer desenvolver uma criatividade, você sai da sua casa e você anda por 30 quarteirões até chegar a um determinado local que você faz esse trajeto todos os dias, vá por um caminho diferente. Por quê? Porque a sua mente inconsciente, ela começa a adquirir novos aprendizados. E aí, quando você tem essas novas possibilidades, a gente vai, ao mudar as perguntas, encontrar novas respostas, é que você vai criar aquilo que a gente chama de criatividade. Então, por exemplo, o ensino. Por que o ensino ele é a mesmice? Porque os professores, eles não inovam nas perguntas. Os alunos têm medo de serem ridicularizados ao fazerem uma pergunta, principalmente aquela que eu não entendi. E eu, dentro do contexto de ensino-aprendizagem, eu acho que a pergunta mais boba, a pior pergunta que existe é aquela que não é feita. Então, você leva a dúvida para casa. E essa história você leva e arquiva num lugar dos perdidos.
Então, essa que é a história de você poder desenvolver outras possibilidades que a gente dá um nome de criatividade, que você um dia já teve. E você hoje tem. Um dos pressupostos da PNL é que todo mundo tem todos os recursos necessários. Todos nós somos criativos. Se a gente tiver uma escala de medição de resultados, essa escala ela varia conforme a quantidade de vezes que a gente ou retroalimenta através de estudos, ou você se torna uma pessoa dentro de um determinado contexto criativo. Então, é lógico que existem parâmetros sociais para você fazer certas coisas. Então, você não vai andar de carro andando só na marcha ré. Então, tem alguns parâmetros que você está atrelado a risco, mas, em via de fato, é você desmistificar aquela legenda que você tem de eu sou. Como assim, cara pálida? Você é o quê? Você pode ser o que você quiser. Então, é isso que a PNL disponibiliza para você. Então, você não é. Você está com novas possibilidades utilizando da expansão da criatividade. Então, é isso. A PNL oferece isso para você como uma ferramenta para você expandir a sua criatividade. Então, ou um pacote fechado, como esse que eu falei do Eduardo de Bono, aí, da técnica dos seus chapéus, que ele funciona de uma maneira neocórtex. Ele não tem aquele embasamento emocional como tem propaganda, como tinha aquela propaganda de cigarro, como tinha propaganda de refrigerantes, propagandas. Por quê? Porque aí você carrega emocionalmente. É só você olhar os filmes norte-americanos. O que os filmes têm? Então, sempre quando tem uma emoção, em algum lugar do quadro tem uma bandeira dos Estados Unidos. Então, essa é um aprendizado social que tem lá. Você vai para lá no dia 4 de julho, tem bandeirinha para tudo quanto é lugar. Casa, carro, moto, capacete, em tudo quanto é lugar. Então, Só completei. Isso. Não é de separar, não. É o filme, é verdade. No filme e eles valorizam isso demais exatamente por essa questão, né? Cria a emoção da pessoa. Traduzindo o que ele quer falar, é exatamente isso. Se você fizer a mesma pergunta, sempre vai ter a mesma resposta. Se você fizer a mesma coisa, o mesmo resultado. Não tem como, igual acho que você falou ontem, o negócio do abacaxi, não tem como você plantar abacaxi e colher outra fruta. Eu não conheço. Tá? Se você me falar, que existe uma nova tecnologia que a ciência descobriu, que você planta abacaxi e colhe morango, me avisa, porque eu não estou sabendo dela, não. Tá? Ela vai ser novidade para mim. Você tem que sair do convencional. O que é isso? Mas imagina, você vai plantar abacaxi e vai colher abacaxi. Você tem que sair do convencional. Inclusive, é o seguinte, é menos oloroso, né? Você planta abacaxi e, em vez de colher abacaxi cheio de espinho, você colhe moranguinho lá bonitinho, gostosinho, fofinho. Só... Ô, Enio Carvalho, e a criatividade, você falou isso muito bem, né? Ela não está limitada hoje em dia apenas a questões empresariais, mas educacionais estão, né? Ou seja, fazermos perguntas, aprendermos a fazer perguntas é uma forma de tirarmos as dúvidas que nós temos. Eu gosto do seu para mim quer dizer como estimular a criatividade. Então, como é que eu posso estimular a criatividade? Uma das maneiras é eu me reportando, fazendo perguntas. Perguntas aonde eu vou encontrar novas respostas. Então, para que serve o giz?
Por que o giz? E o giz? É feito de quê? Colorido. Ele vai escrever aonde? Ele escreve em todo lugar. Qual a utilização do giz? Então, você começa a desparametrizar. Você começa a dar outras funções. Você começa a criar algo. Inclusive, você pode até criar uma tabelinha, uma metodologia de como é que você pode fazer forma, cor, peso. É tóxico, não é? Hã? Hoje em dia o giz não é mais tóxico. É isso que eles pensaram. Antigamente era tóxico, não é? Hoje em dia tem uma caneta para você não sujar a mão. Então, alguém descobriu isso, saiu de um lugar e foi para o outro. Então, isso é que é alguém fazer perguntas para mudanças de algo que a gente coloca. Uma das verdades que é contraposto da criatividade é que o óbvio é a coisa mais difícil de se enxergar. É óbvio, meu caro Watson. Era aquele filme lá do Sherlock. Isso eu já sabia, ele, que o óbvio que menos se enxerga. Então, por que ele não enxergou, querido? Não é não? Você era tão morto assim. Ele tem uma percepção maior. Então, se você estudar como é que o Conan Doyle ele escrevia aqueles romances, ele tinha um padrão de pensamento com o qual ele criava a imagem do local aonde ele estava analisando, como se nada tivesse acontecido um instante antes de acontecer. E aí ele olhava quais as figuras, quais eram os movimentos possíveis, quais eram os objetos que estavam fora de lugar e como foi o comportamento que o rapaz lá fez, qual é o tipo de algo que poderia acontecer. Então, essa é uma possibilidade de você desenvolver, é você sempre fazer novas perguntas. Quando você faz novas perguntas que nem você sabe a resposta, porque se você já souber a resposta, a pergunta é viciada. Então, você também não sabe a resposta. Então, essa que é uma maneira. Então, você tem algumas perguntas. Aí você, por exemplo, no começo da pandemia, perguntaram para mim como é que eu diminuo essa sensação de pânico. Desliga a televisão. Então, é alguma coisa assim tão óbvio. É verdade, eu vou desligar a televisão porque eu fico na televisão, ela só fica colocando as notícias de uma forma que expande o medo. Então, como é que você vai fazer? Como é que você... são 3 assuntos muito delicados, que é política, religião e futebol. Então, o que você vai fazer? Vai se municiar de história, vai ler, porque aí você começa a ter um padrão de pensamento que você pode organizar outros argumentos. E quando você vai interagir com uma pessoa, essa pessoa que você vai interagir é uma pessoa que ele tem que ter um índice de argumento maior do que o seu. Por quê? Porque vocês entram naquela famosa relação que é utilizada em treinamento de vendas, uma relação ganha-ganha. Vocês saem de uma quantidade de argumentos aonde vocês ficam mais ricos. E isso você não consegue do dia para a noite, ou você não consegue do ócio. Você só consegue isso se você tiver leituras, embasamentos e possibilidades de você também fazer pergunta. É a mesma coisa que você assistir uma palestra em aramaico e você não levantar a mão para fazer uma pergunta, porque eu não entendo chongas de aramaico. Se tiver algum tradutor, eu até posso fazer uma pergunta, mas essa que é a história. Então, por que eu estou participando de um evento que está ensinando aramaico? Para quê? Eu vou utilizar isso para fazer estudos arqueológicos, eu vou estudar mais a origem de como é que foram escritos alguns livros da Bíblia. Então, eu tenho um desenvolvimento de resposta para os porquês, e aí eu começo a expandir a minha possibilidade de desenvolvimento, de criatividade, de sair do ócio, porque senão eu vou deitar. Senão eu vou fazer as mesmas coisas. E aí, eu vou fazer as
mesmas coisas, eu cruzo o bracinho, levanto, faço o biquinho e falo, não. Não vou, não. Me magoou, viu? Que você falou aqui em aramaico. Tem uma coisa a ver com a outra, pelo amor de Deus. Ô, Enio, a gente vê, Sabe o inclusive. que é exemplo? Sabe, né? Exemplo. Eu sei, o senhor que não sabe. Eu dou os exemplos que acha ruim. Aramaico não é uma língua que você pode estudar para você desenvolver estudos arqueológicos, né? Não, tá Não, certo. Aham, tá bom. tá? Não é, não. Latim também não. Egípcio também não. Egípcio fala árabe. Vou te falar, querido. Para você saber sobre eventos arqueológicos, você tem que estudar inglês. Você não viu Indiana Jones, não? Ignorância. Só para finalizar esse negócio de criatividade, quem tiver a oportunidade de assistir um filme chamado Apolo 13, que é a história da última missão do projeto Apolo, que levava o homem à Lua. A Apolo 13 ela ia ser o segundo pouso na Lua, de acordo com o projeto. Só que no meio do caminho, com os astronautas vivos lá dentro, ela não conseguia chegar à Lua e ela tinha que voltar esses caras para casa. E eles tinham que fazer o reparo apenas com tudo que estava dentro da espaçonave, sem danificar outra coisa, tá? Ou seja, eu vou precisar dar uma peça do rádio. Não, não pode, porque o rádio eu preciso comunicar. Então, tinha que fazer o conserto da nave para ela voltar para casa sem danificar nenhuma parte estrutural importante da nave para poder voltar. E o que os caras resolviam? Porque tinham conhecimento sobre a história e uma puta de uma criatividade. É um filme muito bacana, que mostra, inclusive, uma hora que o filtro de oxigênio não estava mais filtrando. E aí, o que não fazer? O cara pegou fita crepe com não sei que lá o que, com cano, não sei que lá o que, com o estofamento, e isso, e montou um filtro. Porque era só essas peças que eles tinham. Então, a criatividade desse filme mostra ela sendo ali, ó, aplicada, e é muito bacana. Apolo 13 com Tom Hanks. Serene Carvalho, agora são exatamente 15 horas e 47 minutos. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais sobre a criatividade. Vai fazer também já a consideração final de tudo ou não? Porque você vai me atropelando aqui. Nossa, então faça. Blá, 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 blá. Ok, gente, muito obrigado. Esse é o Enio Carvalho. Suas considerações finais, Enio Carvalho. Olha, criatividade é um nome que a gente dá a outras possibilidades. Então, hoje, tenha consciência para sair do seu habitual e aparecer outras criatividades, outras maneiras de fazer a mesma coisa. Então, se você está acostumado a ir de carro, fazer sempre o mesmo percurso, mude o percurso. Se você está escovando os dentes de um jeito, penteando o cabelo de um jeito, colocando óculos de um jeito, colocando a camisa de um jeito, mude o jeito, troque de mão. Se você usa o relógio, se você usa relógio na mão esquerda, coloque ele para a mão direita. Você vai ver que, num primeiro momento, você tem um incômodo muito grande. Você pode, inclusive, treinar, como o Jô Soares, a ser ambidestro, você escrever com a sua mão trocada. O que você está desenvolvendo neurologicamente são novos caminhos. Então, é isso. E aí você aprende a buscar outras possibilidades de alcançar o resultado que você quer. Isso que é a maneira de você utilizar a expansão da criatividade. Se você quiser ter mais algo mais direto em relação a isso, pode buscar a nossa informação, através desse rapaz bonito aí, tal de Leonardo, ou Enio Carvalho, no nosso site, e lá você tem comunicação pelas nossas, aprendi, Léo, redes sociais. Olha, que lindo!
E aí tem lá o nosso telefone, tem o Telegram, tem o WhatsApp. Então, você pode participar, você pode fazer seus comentários, e a gente fica muito lisonjeado se você os fizer e der sugestões para a gente, para os nossos próximos bate-papos. Eu faço, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, eu tenho 2 pequenas palestras, Aqui, uma às 16 horas, 6 horas. no YouTube, YouTube Enio Carvalho Enio Carvalho. Não, instrutor, isso. E aí tem também às 18h30 no Facebook, também é Enio Carvalho, instrutor. Você pode participar da palestra, são assuntos que, essas palestras, elas não têm aquele efeito groselha, isso não serve para nada. Você sempre vai sair com algo debaixo do braço para mudar o teu comportamento. Então, não é algo de autoajuda, é algo com o qual você vai melhorar a tua expansão no seu dia a dia e modificar algo que você queira modificar. E aí, eu terminando as minhas palavras, antes de passar por esse rapaz bonito, aí, o Leonardo Botelho Estrela, eu termino a minha consideração final sempre utilizando a frase habitual de fechamento. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Essa frase era utilizada por Henry Ford. Muito obrigado pela tolerância e muito obrigado por o senhor estar aqui comigo, senhor Leonardo Botelho Estrela. A bola está com o senhor. Que bola! Nós estamos fazendo live, não é jogando futebol, não, querido. E aí, gente, lembrando para vocês, então, o site é www.eniocarvalho.com.br. Se você chegar lá e ver essa frase aqui, acertar humano, tá no lugar certo, ok? E amanhã, a diferença que importa, às 4 horas da tarde, no YouTube, e às 6h30 da tarde no Facebook Live lá, desperte a pessoa adormecida dentro de você. O Enio Carvalho vai ser um príncipe que vai despertar a pessoa adormecida dentro de você. E se você quiser entrar em contato comigo, basta digitar www.leonardobotelhoestrela.com.br. Se aparecer aí, experiência virtual, esse senhor aqui, lindo, maravilhoso, que sou eu, está no lugar certo. Tem todas as minhas redes sociais e como entrar em contato comigo diretamente através do Telegram. Senhor Enio Carvalho, muito obrigado por esse tema de hoje. Realmente a expansão da criatividade é muito importante, tá? E espero que todos tenham gostado, tá? É claro que a gente sempre termina, né? Pedindo para você que está nos ouvindo, sabe como é importante isso para a gente continuar fazendo nosso trabalho, continuar aqui fazendo live, que é curta, siga, compartilhe, deixe seu comentário, tá? Que nós vamos escutá-lo, vai ser muito importante para a gente, até mesmo para a gente saber para que lado, qual direção nós estamos indo nessas lives, tá? Agradeço a todos vocês que estão aí nos escutando ou vão nos escutar depois, tá? Muito obrigado, senhor Enio Carvalho, e até amanhã, senhor Enio Carvalho, às 4 horas da tarde, ok? Um abracinho, até mais.